Olá pessoal, tudo bom? Bom, seguindo aqui com as nossas aulas sobre o modelo atômico, né? A gente viu a evolução dos modelos atômicos, começando com Demócrito, até chegar lá no modelo de Bohr, e agora a gente vai ver como nós fazemos para identificar os átomos, ou seja, como nós podemos diferenciar os diversos elementos químicos, tá? Então, primeiramente, recordando aqui, a gente sabe que, de acordo com o modelo de Bohr, o átomo é composto por uma região chamada núcleo. Neste núcleo estão os prótons e os nêutrons. E o núcleo concentra praticamente toda a massa do átomo. A massa do próton, vou pôr MP, é praticamente igual à massa do nêutron, que eu vou chamar de Mn. Então, a massa do átomo está praticamente concentrada lá no núcleo. Enquanto que na eletrosfera, que nós temos os elétrons, a gente tem a maior parte do volume atômico, porque a distância entre o núcleo e a eletrosfera é uma distância muito grande. E um detalhe que a gente viu na aula, no vídeo anterior, é que a massa do elétron é em torno de 1840 vezes menor do que a do próton. Então, ele praticamente não vai fazer diferença na massa do átomo. A gente viu também que todo elemento químico pode ser representado por um símbolo. No caso aqui a gente tem o símbolo do hélio, não é? E do lado, a novidade que nós vamos ver agora é o seguinte: do lado do elemento químico, a gente vai ter dois números que identificam aquele elemento químico. Um desses números vai se chamar número atômico e o outro número de massa. O número atômico, que nós indicamos pela letra Z, me mostra o número de prótons que a gente tem no núcleo do átomo, tá? Mas por que é que eu tenho que olhar o número de prótons? Por causa do seguinte: os químicos descobriram que os átomos são diferenciados entre si pela sua quantidade de prótons lá no núcleo. Então aqui a gente tem um esqueminha do átomo de hidrogênio, do átomo de hélio, de lítio, de berílio e vários outros. Seguindo aqui a legendinha, os nêutrons estão representados por essas bolinhas verdinhas, os prótons pelas vermelhinhas e aqui os elétrons pelos azuisinhos. Então repara, o hidrogênio tem um único próton lá no núcleo dele. Então a gente pode dizer que o Z do hidrogênio é igual a 1, já que ele tem um próton lá no núcleo. Para o átomo de hélio, repara que ele tem dois prótons lá no núcleo, um aqui e outro aqui. Então, o número atômico do hélio vale 2. E por aí vai. E, novamente reforçando, é essa propriedade, é essa quantidade de prótons que diferencia um átomo de outro, né? Um elemento do outro. Então, é o primeiro número que a gente usa para identificar os átomos, ele é o principal. Detalhezinho, eu posso relacionar o número atômico com o número de elétrons, tá? Lembra, número atômico, número de prótons. Deixar isso bem claro. O que nós sabemos? Que o átomo é naturalmente neutro. O que isso significa? A quantidade de prótons que eu tenho lá no núcleo, vou colocar 2 prótons aqui no núcleo, é igual à quantidade de elétrons lá na eletrosfera. Então, para cada próton que eu tenho aqui no núcleo, eu vou ter um elétronzinho lá na eletrosfera que vai neutralizar ele. Então, o que acontece? Se eu tiver um átomo neutro, eu posso utilizar o número atômico para a gente descobrir a quantidade de elétrons que tem nesse átomo. Então, se esse átomo aqui, vou pegar este exemplo aqui, tem um número atômico igual a 2, então eu posso dizer que o número de elétrons, vou indicar aqui por Ezinho de elétrons, também é 2, tá? Então, reforçando, o número atômico no átomo
neutro é igual ao número de elétrons, tá? Então, a gente vai ficando atento para esses detalhezinhos aí. Já o segundo número que nós vamos colocar acompanhando ali o átomo é o número de massa, que a gente indica pela letra A. O número de massa, ele é a soma do número de prótons, que eu posso chamar aqui de P, com o número de nêutrons, que a gente vai chamar de N lá do átomo, né? Então, eu posso colocar aqui que o Azinho é próton mais nêutron. Cuidado para não confundir o A com o número atômico, tá? Que a gente fala assim, o A dá uma vontade de falar que é um número atômico, mas não. O número atômico é representado pela letra Z, tá? Tanto que, até coloquei aqui, ó, que eu posso utilizar e escrever assim, que o número atômico é o número de prótons mais de nêutrons, e lembrando que a quantidade de prótons representamos pela letra Z de número atômico, está aqui, ó, número de massa Z mais N. Cuidado, o número de massa não representa a massa do átomo, tá? Não é a massa do átomo. Ele é um número inteiro que me mostra quantas partículas tenho no núcleo. Então, por exemplo, o sódio, né, o símbolo dele é o Na. A gente sabe que ele tem 12 nêutrons, então o N dele aqui é 12. 11 prótons, então o P aqui dele é 11. E 11 elétrons, né? O Ezinho aqui, quantidade de elétrons, é 11. Do sódio, o número atômico dele, que é o Z, vai ser 11. Olha o número de prótons aqui. Já o número de massa de um átomo de sódio, que é o Azinho, eu vou encontrar somando o quê? Número de prótons mais número de nêutrons, né? Ou se eu quiser colocar que é número atômico mais número de nêutrons, dá na mesma. Eu vou somar 11 com mais, repara que tem 12 nêutrons, né? Então, portanto, o número de massa do sódio vai ser 23, tá certo? Mas onde que eu vou colocar isso aqui do lado do símbolo do elemento químico? Que junto com o símbolo a gente tem uma representação que vai aparecer em algum lugar o número Z, que é o número atômico, e em algum lugar o númerozinho A, que é o número de massa. E a gente representa assim, ó. Se eu tiver um elemento genérico chamado X, embaixo vem o número atômico e em cima o número de massa. Então, se eu voltar lá naquele exemplo do sódio, lembra que o sódio é o Na, né? A gente tinha encontrado que o número atômico do sódio, vamos voltar aqui e olhar, é 11 e o número de massa dele é 23. Então, desse jeito, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o Na, o 11 embaixo, que é o número atômico dele, e o 23 em cima, que é o número de massa. E um detalhe, o que vem a ser com base nisso? A definição de elemento químico. São todos os átomos que têm o mesmo número atômico, tá? Então, qualquer átomo que tenha, por exemplo, 11 como número atômico, que tenha 11 prótons no seu núcleo, vai ser um átomo de sódio, tá? Outros exemplos. Eu tenho aqui o H11. Esse cara aqui é o hidrogênio, tá? Para o hidrogênio, só para a gente treinar um pouquinho, 1, a gente sabe que o número atômico dele é 1, que é esse carinha aqui. Consequentemente, o número de prótons dele também é 1, não é? O número de massa dele é 1 também. Se eu perguntar quantos nêutrons ele tem, né? Se eu perguntar assim, quantos nêutrons um átomo de hidrogênio tem, lembra que o número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons, não é? O número de massa é 1, número atômico é 1, número de nêutrons é N. Se eu fizer as continhas aqui, o N vai ser 0. Ou seja, um átomo de hidrogênio não tem nenhum nêutron.
lá no seu núcleo? Vamos olhar esse outro cara que é o hélio, ó. O hélio é o He2, 4. Disso aqui eu sei que o número atômico dele é 2, que é o númerozinho de baixo. Consequentemente, o número de prótons dele também é 2. E eu posso falar que o número de elétrons dele é 2, porque eu estou considerando o átomo neutro. Já o número de massa do hélio é 4. Se eu quiser saber o número de nêutrons, eu vou fazer a seguinte continha, ó. Lembra que o número atômico é o Z mais o N. O número atômico é 4, o Z vale 2, o N é o que eu quero. Eu posso inverter a equação, porque N mais 2 é igual a 4. N é igual a 4 menos 2, N é igual a 2. Então, esse cara aqui tem 2 nêutrons, tá certo? Aí, como exemplo, a gente tem esse carinha aqui, ó. Indique o número de prótons, tá? Então, o exercício que é... Deixa eu ajeitar uma cor bonitinha aqui. O número de prótons, número de nêutrons e de elétrons que existem respectivamente. Lembra que respectivamente quer dizer na mesma ordem, né? No átomo de mercúrio. O mercúrio é o Hg 80-200. Então, ele quer saber o número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons, certo? O que eu tenho dessa representação? Que o número atômico do mercúrio, que é o Z, é 80, que é o número de baixo, e o número de massa dele é 200. Se eu for fazer organizadinho, número de prótons, né? Que é a primeira coisa que ele perguntou. Número de prótons. Lembra que o número de prótons, que é o Pzinho, é o Z. Então, o número de prótons é 80. Então, um átomo de mercúrio tem 80 prótons lá no seu núcleo. Número de nêutrons. Número de nêutrons. Lembra que o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons, não é? Número de massa é 200, número atômico é 80, mais o N. Na prática, eu só vou fazer 200 menos 80, né? Então, N é 200 menos 80, então N é 120. Agora, o número de elétrons, a gente vai se lembrar do seguinte. No átomo neutro, o número de elétrons é igual ao de prótons. Como eu já descobri que o número de prótons é 80, o número de elétrons também é 80. Como ele quer respectivamente, eu vejo, são 80 prótons, 120 nêutrons e 80 elétrons, o que dá como resposta a letra C, tá bom? Exemplo 2. Aqui ele me falou o contrário, que um átomo de elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons, ó, número de prótons e de elétrons é igual, átomo neutro, né? E 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico, então ele quer o Z, e o número de massa, que é o A. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, o Z vai ser 83. Já o número de massa, lembra que é o Z mais o número de nêutrons. Então, o número de massa vai ser 83 mais 126. Então, o número de massa, 3 com 6 dá 9, 8 com 2 dá 10, sobe 1, com mais 1, 2. Então, vai ser 209. Resposta, letra A, ok? Bom, com base nisso, a gente pode analisar pares de átomos e ver se eles são. Então, a gente vai olhar pares de átomos e ver se eles são isótopos, isóbaros ou isótonos. Nossa, professor, o que é isso?
Só da gente olhar a etimologia, repara que os 3 termos novos aqui começam com o prefixo iso, não é? O prefixo iso significa igual. Então, são átomos que têm alguma coisa em comum, né? Isótopos, isóbaros e isótons têm alguma coisa em comum. Então, o que a gente tem? Que as informações que a gente tem aqui são importantes para a gente entender certas semelhanças, coisas que eles têm igual, que existem entre átomos de um mesmo elemento e entre átomos e íons de elementos diferentes, tá? Calma que a gente já chega lá. Primeiramente, isótopos, né? Um isótopo, pessoal, são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, tem o mesmo número atômico. Então, já dá para a gente ter uma informaçãozinha aqui, ó. O Z deles é tudo igual, tá? Os números atômicos são iguais, só que tem números de massa distintos. Então, o A são diferentes. Por quê? Porque eles vão ter diferentes quantidades de nêutrons no núcleo. Professor, mas você falou que se mudar as coisas, muda o elemento, não é? O que garante que você tenha átomos do mesmo tipo de elemento químico são o número de prótons. Você pode ter átomos de um mesmo elemento químico com números de nêutrons diferentes, tá? Número de nêutrons diferentes. São os isótopos. Então, os mais conhecidos são o isótopo do hidrogênio, ó. Eu tenho 3 tipos diferentes de hidrogênio, ó. 1 e 1, próton no núcleo, só que com número de massa diferente, ó. Esse aqui o número de massa é 1, número de massa 2, número de massa 3. Então, a gente percebe que por essa diferença de número de massa, esse cara aqui tem o N igual a 0. Por quê? Se eu já tenho um próton e tenho um número de massa 1, não tem nenhum nêutron, né? Aqui, o N seria 2 menos 1, que eu tenho 2 partículas no núcleo, uma delas eu sei que é próton, o que sobra é nêutron. Agora, esse outro isótopo do hidrogênio, ele vai ter 3 menos 1, ó, número de massa 3, tira um próton que tem no núcleo, o N é 2. E os outros famosos também são os isótopos do carbono, ó, carbono, carbono, carbono. Esse cara tem número de massa 12, esse aqui número de massa 13 e esse aqui número de massa 14. Mesma quantidade de prótons, então quer dizer que é o mesmo elemento químico. Número de massa diferente, então vai ter quantidades diferentes de nêutrons, certo? Já os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, então o Z deles é diferente, só que tem o mesmo número de massa, A, iguais, tá? Olha, por exemplo, o carbono e o nitrogênio, esse isótopo, carbono 14, ó, 6, que é o número atômico dele, o nitrogênio tem número atômico 7, então são elementos diferentes, mas o que a gente percebe? Número de massa igual. São o mesmo elemento químico? Não, não são o mesmo elemento químico. O que diferencia elemento químico de um para outro é o número atômico. Aqui eu tenho o argônio e o cálcio. Ó, repara, número atômico 18, Z igual a 18. Aqui o Z é igual a 20, então a gente tem elementos diferentes, mas tem o mesmo número de massa. Então a gente fala que esses caras são isóbaros, certo? E o último são os isótonos. O que é isótono? Elementos químicos diferentes. Então a gente já sabe que os números atômicos são diferentes. Então o Z deles vai ser diferente.
Números de massa também diferentes, então A também é diferente, só que tem o mesmo número de nêutrons. O Nzinho é igual, tá? O Nzinho é igual. Olha, por exemplo, esse átomo e esse aqui. Repara que aqui o Z vale 6, desse outro aqui o Z vale 5. Então, número atômico diferente. Número de massa é 12, número de massa é 11, né? Ou seja, número de massa diferente. Agora, se nós formos calcular, né? Se nós formos determinar a quantidade de nêutrons de cada um, para esse átomo de carbono, né, o Nzinho seria o quê? Eu pego o número de massa, que é 12, tiro quantos prótons tem, que é o número atômico, então o N aqui vai ser 6. Já para esse átomo de berílio, não, de boro, perdão, o Nzinho dele seria o quê? Pega 11, que é o número de massa, tira 5, que é o número atômico, então o N dele aqui vai dar 6. Então o que a gente repara? Mesma quantidade de nêutrons. Então esses dois caras aqui são isótonos, tá? Mesma quantidade de nêutrons, ok? Tendo isso em mente, a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então ele já me colocou nesse primeiro exemplo que os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, tá? Então vou anotando as informações que o exercício me deu. Então a primeira informação, né, ele me recordou a ideia de isótopos. Isótopos, eles têm Z diferente, só que o A, que é o número de massa, igual. O que é mais que ele falou? Que o magnésio possui isótopos de números de massa iguais a 24, 25 e 26. Então quer dizer que eu vou ter o Mg 24, o Mg 25 e o Mg com o 26 aqui de número de massa. O que ele me falou? Que os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons respectivamente iguais a alguma coisa. E ele me falou que para o magnésio, o Z é 12, ó. Então aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12. Eu quero descobrir quantos nêutrons eu tenho em cada um desses isótopos do magnésio. Para isso, eu venho aqui, pego o número de massa, tiro o número atômico, né, que é quantos prótons ele tem, portanto o N aqui vai dar 12. Então esse primeiro isótopo tem 12 nêutrons. Já esse segundo isótopo, eu pego 25, tiro 12, ó, do número de massa eu tiro o número atômico, então ele vai ter 13 nêutrons. E esse último, eu pego o número de massa, no caso 26, tiro 12, portanto o N aqui vai dar 14. Então é 12, 13 e 14, 12, 13 e 14, alternativa C, ok? Próximo exemplo. Certo átomo possui 17 prótons, então eu vou anotar aqui, ó. O número de prótons dele é 17, 20 nêutrons, então é 20, e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu isótono? Né? Isótono. Vamos voltar e lembrar? Isótono, mesma quantidade de nêutrons. Ó, a gente volta lá no que foi falado, mesma quantidade de nêutrons. Então tem que ter 20 nêutrons o átomo que eu estou trabalhando. Tá? Ah, mas como que eu faço para descobrir isso?
Repara que aqui eu tenho uma outra representação que não é tão utilizada. A IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, não recomenda, mas ainda aparece, que é uma outra representação assim. Então, outra representação. Se eu tiver um certo átomo de um elemento X, que aqui pode ser qualquer coisa, qualquer elemento, você coloca o número atômico aqui embaixo, do lado esquerdo, e do lado direito você põe o número de massa. Não é tão indicado assim pela IUPAC, né? O mais indicado, deixa eu anotar aqui, o mais indicado é você colocar o átomo, né, o símbolo do átomo, colocar o número atômico embaixo, o número de massa em cima, os dois do lado esquerdo. Mas ainda aparece essa forma aqui. Então, como ele está querendo descobrir qual desses carinhas aqui é isótono desse átomo, lembra que isótono, né, vou anotar aqui, ó, deixa eu pôr de vermelho para chamar mais a atenção, né? Lembra que isótono, mesma quantidade de nêutrons. Nêutrons. Então, eu quero descobrir qual desses carinhas aqui que vai ter 20 nêutrons. Então, eu venho aqui um por um e calculo e vejo qual que vai dar 20. Número de nêutrons desse cara, eu venho. Em cima eu tenho o número de massa, que é próton mais nêutron. Embaixo o número atômico, que é só número de prótons. Então, o número de nêutrons aqui, 40 menos 19 é 21. Então, esse aqui está fora. Esse cálcio aqui, N é igual a 42 menos 20, então N vai dar 22, também não é. Esse cara aqui, 42 menos 21, então N vai dar 42 menos 21, 21, também não. Cálcio, N é igual a 40 menos 20, então o N aqui vai dar 20, ó, bateu. E, por último, esse carinha aqui, vamos ver se vai dar. Vai que tem alternativa repetida. 43 menos 22, né? Eu venho aqui do número de massa e tiro os prótons. Então, o N vai dar 21. Como somente esse cara da alternativa D, que deu 20 nêutrons, esse cara aqui é isótopo do átomo, é isótono do átomo que a gente está trabalhando, ok? Próximo exemplo, que é um exemplo mais chatinho. São dadas as seguintes informações sobre os átomos X, Y e Z. X é isóbaro de Y. Então, X é isóbaro. Então, vou pôr aqui, ó. X é isóbaro de Y. E isótono de Z. O que mais que ele falou? Que o Y tem número atômico e de massa 56 e 37. Então, o Y, número atômico dele é 56, de massa 137, e ele é isótopo do átomo Z. E ele me falou que o número de massa de Z é 138. Então, vamos ver, ó, o número de massa de Z é 138. Então, lembra que o número de massa aqui, ó, 138. Então, de vermelhinho, 138. Eu já estou indicando as informações que ele me colocou, tá? Determine o número atômico de X. Então, ele quer o Z do X. E o número de nêutrons do Z. Então, do Z ele quer o N, tá? Primeira informação que eu posso utilizar. Como o Y e o Z são isótopos, lembra que isótopo mesmo Z. Então, eu sei que esse cara aqui tem 56 prótons, certo? Então, o número de nêutrons do Z seria o quê? 138.
Lembra que esse 138 aqui, que é o número de massa do elemento Z, esse cara aqui é o número de massa, seria próton mais nêutron, não é? Então, eu posso fazer isso aqui primeiro, ó, determinar o número de nêutrons de Z. Então, ó, número de nêutrons de Z. O número de nêutrons do Z, eu venho aqui e pego 138, que é o total de prótons com nêutrons que ele tem, e tiro 56, que são os prótons. Então, ó, 138 menos, vamos voltar aqui para confirmar, 56. Então, o N é igual a 138 menos 56, 6 para 8 é 2, 5, 8. Então, o átomo Z tem 82 nêutrons. Certo? Aí agora, para a gente descobrir o número atômico do átomo X, a gente tem que olhar essas duas informações aqui. Que o átomo X é isótono de Z e isóbaro de Y, não é? Bom, o que a gente sabe? Isóbaro quer dizer que tem o mesmo número de massa, tá? Então, lembra que isóbaro, vamos anotar aqui para recordar, ó. Opa, não é essa ferramenta, essa. Lembra que isóbaro, mesmo A. Então, como ele é isóbaro do Y, o número de massa dele é o mesmo do Y, ó. Ele tem aqui, então, 137, certo? Então, o átomo X, vou anotar aqui, para o átomo X, a gente pode representar ele assim, ó, como X 137. E eu quero o Z, né? Número atômico dele. Qual é a outra informação que eu tenho? Que ele é isótono de Z. Bom, átomos isótonos quer dizer que tem mesmo número de nêutrons. Ah, mas olha só, do Z eu acabei de descobrir que ele tem 82 nêutrons. N é igual a 82, não é? Tá, mas no que isso me ajuda? Se eu lembrar que o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons, para o átomo X, o número de massa é 137, o número atômico é o que eu quero, o número de nêutrons é 82. Eu posso mandar esse 82 para lá subtraindo, ó, 137 menos 82 é Z. Então, Z, que é o número atômico, fica 8 para 7, 2 para 7 é 5, 2, 5. Então, o número atômico desse cara é 55, ok? E com isso a gente encerra aqui, tá? Bons estudos a todos, pessoal. Até mais.